Há um tipo de mentira que não se veste de escuridão, mas de luz. Ela não grita, não afronta, não destrói, apenas se insinua, sutil, gentil, quase piedosa. Ela se aproxima da fé com o rosto de verdade, mas com o veneno escondido no coração. Nas praças e nas missas, muitos professam Jesus com os lábios, mas em silêncio negam sua identidade. Dizem que o seguem, mas seguem outro Cristo. Um que não carrega a cruz, um que não reina, um que reencarna. E se a maior heresia do nosso tempo tiver o perfume da bondade, e se o erro não estiver fora da igreja, mas dentro de muitos que dizem crer, é possível seguir dois caminhos ao mesmo tempo? Pode a mesma alma professar o credo e buscar mensagens em centros espíritas? Pode um coração comungar o corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, acreditar na reencarnação? Este vídeo não traz um julgamento, traz um chamado, um alerta e uma verdade antiga que a igreja sempre soube. Porque quando se nega que Jesus é o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, quando se diz que ele é apenas um espírito iluminado, um mestre entre outros, rompe-se algo invisível e eterno, o laço da salvação, a ponte da graça. Vamos percorrer um caminho que muitos evitam, mas que pode libertar sua alma de séculos de confusão. Você vai compreender o que realmente está por trás das doutrinas espíritas. Por que tantos católicos se sentem atraídos por elas? E qual é a resposta luminosa e firme da igreja? Aquela que não mudou desde os apóstolos. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, revelamos os mistérios que a fé jamais esqueceu. Se este tema tocar seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Talvez o que você sempre sentiu, mas nunca soube dizer, hoje será iluminado. Porque há uma verdade que o mundo já esqueceu, mas a igreja sempre guardou em silêncio. A fé católica é indivisível. O espiritismo kardecista nasceu no coração do século XIX, quando a Europa dançava entre razão e mistério. Seu fundador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, não era um profeta nem um místico, mas um pedagogo influenciado pelo iluminismo. Diante das mesas que giravam e das vozes que respondiam, Kardec não viu uma farsa, mas uma ciência em nascimento. Ele chamou o que outros temiam de revelação progressiva. E assim, escreveu o Livro dos Espíritos, uma doutrina que se diz racional, moral e aberta à evolução. O espiritismo kardecista acredita que o espírito humano é eterno e reencarna muitas vezes para se purificar. Cada vida seria uma etapa, cada corpo uma roupa passageira. O sofrimento teria sempre uma explicação kármica, e os mortos, em teoria, poderiam se comunicar com os vivos, guiando-os desde esferas superiores. A alma não se salva, ela progride. Não há céu ou inferno como estados definitivos, mas planos vibracionais, onde cada um colhe o que plantou em outras existências. Jesus, para o Espiritismo, não é Deus feito homem. É o espírito mais elevado que já encarnou. Um modelo moral, um mestre de luz, mas não o Cristo crucificado que tira o pecado do mundo. Não há redenção, nem sangue derramado, nem graça que salva. A cruz perde o escândalo e, com ele, a glória. O Evangelho se transforma em código ético e a fé em autoaperfeiçoamento. Essa visão parece pacífica, até nobre, mas por trás dela há um abismo. O homem se torna o próprio Redentor e Deus apenas um princípio distante. Quantos percebem isso? É exatamente essa doçura que confunde, porque há no Espiritismo ecos do bem, caridade, respeito, perdão, oração, mas são ecos, não a origem, não a fonte de água viva. Por isso, tantos católicos se confundem, enxergam o perfume da bondade e não percebem que a raiz não está em Cristo.
E se o erro não parecer errado? E se a heresia vier com aparência de luz, como advertiu São Paulo? Mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Gálatas 1:8. Não se trata de atacar, mas de discernir. Porque a alma humana não vive de intenções, vive da verdade. E há verdades que não podem ser divididas. Ou Cristo é Deus, ou não é. Ou há salvação na cruz, ou não há. O Espiritismo propõe um evangelho sem cruz, uma fé sem sacramento, uma eternidade sem juízo. Parece inofensivo, mas esvazia o centro do cristianismo. E sem Cristo tudo se perde, até as boas intenções. No Brasil, a fé se mistura como as águas dos rios amazônicos, diferentes cores, um só leito. Na história do povo, o catolicismo foi plantado cedo, mas nem sempre com raízes profundas. E quando a fé não é ensinada com clareza, ela é reinventada com emoção. Foi assim que muitos corações católicos começaram a procurar respostas em lugares que falam de Jesus, mas não creem nele como Deus. A alma humana sofre, e quando a dor não encontra explicação no púlpito ou no confessionário, ela busca em qualquer mesa que prometa consolo. É nesse vazio que o Espiritismo entra, oferecendo reconforto, comunicação com os mortos, explicações espirituais para tragédias, doenças, perdas. A cruz, dura e silenciosa, é trocada por mensagens suaves e promessas de evolução. Quantos pais enlutados, quantas viúvas, quantos filhos angustiados foram atraídos por centros espíritas em busca de um reencontro? Quantos ouviram: seu ente querido está bem, manda dizer que te ama, e sentiram paz sem perceber o perigo espiritual que abraçavam? Não se trata de má intenção, trata-se de fome. Mas uma fome mal orientada pode levar à intoxicação. Sem catequese sólida, sem pregação verdadeira, sem vida sacramental constante, a alma fica vulnerável e aceita meias verdades, que são inteiras mentiras diante do Evangelho. Pesquisas recentes apontam que cerca de 40% dos católicos brasileiros acreditam em reencarnação. Outros tantos admitem frequentar centros espíritas enquanto continuam se identificando como católicos. Há também quem acenda a vela na igreja e consulte médiuns, tudo no mesmo dia. Isso revela algo muito grave. Não se compreende o que é a fé católica. A confusão cresce quando não se ensina que os sacramentos são reais, que o juízo é único, que a alma é imortal e caminha para o encontro definitivo com Deus. Quando não se prega que a comunhão exige conversão e que não se pode servir a dois senhores, por mais piedosos que ambos pareçam. Quantos milagres passam despercebidos, porque vestem o ordinário. Talvez o maior deles seja este: um coração que, mesmo ferido, volta à fonte verdadeira e descobre que não precisa de vozes ocultas, só da palavra viva que já foi dita na cruz. A pergunta que ecoa desde Cesareia de Filipe atravessa os séculos e chega até nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 15. Não é uma dúvida doutrinária, é uma ferida aberta na eternidade, porque da resposta depende tudo: salvação, verdade, destino eterno. Para o coração católico, essa resposta foi selada com sangue e confirmada na ressurreição. Jesus é o Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Não é um espírito evoluído, nem apenas um mestre moral, mas o próprio Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14. Negar essa identidade não é apenas erro teológico, é negar o centro invisível da fé, é romper com a fonte da salvação. No espírito do Evangelho, Jesus não é uma luz entre muitas. Ele é a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 9.
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Por isso, quando o Espiritismo o reduz a um espírito elevado, faz mais do que mudar um título. Distorce o próprio centro do Evangelho. Porque se Jesus não é Deus, então a cruz foi simbólica. O sangue não redimiu. E a Eucaristia torna-se um ritual vazio. Toda a estrutura da fé colapsa silenciosamente. A fé católica não sobrevive sem a encarnação real, a morte redentora e a ressurreição gloriosa. Ele não é apenas um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6. Não apenas um espírito em progresso, mas o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O Novo Testamento inteiro proclama sua divindade. Tomé, diante do ressuscitado, exclama: Meu Senhor e meu Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 28. João, ao abrir seu evangelho, declara: O Verbo era Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. E o Pai o revela no batismo. Este é o meu Filho muito amado, em quem pus todo o meu agrado. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 17. Desde os primeiros séculos, a Igreja combateu toda tentativa de diminuir a identidade de Cristo. Do arianismo ao espiritismo moderno, toda doutrina que nega sua divindade rompe com os apóstolos. Porque não se trata de uma nuance, trata-se da salvação. O Catecismo da Igreja Católica afirma com clareza: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Parágrafo 464. E também: não há sob o céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A salvação não é uma escada de progresso. É um dom, uma graça, um mistério recebido com fé. O Espiritismo ensina que a alma retorna muitas vezes à terra para se aperfeiçoar. Mas a Escritura diz: está determinado que o homem morra uma só vez e em seguida vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não há recomeços sucessivos. Há uma vida, uma morte e uma eternidade. Cristo não veio apenas ensinar, veio morrer e ressuscitar. Não trouxe um método, trouxe o próprio reino e selou com seu sangue o pacto eterno. Negar que ele é o Filho de Deus é negar o Evangelho inteiro, mesmo que essa negação venha com aparência de luz, mansidão e até piedade, porque a verdade não se mede pela intenção, mas pela revelação. E se a salvação não for uma conquista humana, mas um encontro com o divino? E se a cruz for o único portal? E se a fé católica, com toda a sua exigência, for justamente o remédio que cura o espírito ferido? Essa é a fé dos mártires, a fé dos santos, a fé dos simples que adoram em silêncio, uma fé que não se negocia, porque não nasceu na terra, mas no céu. A Igreja sempre falou com clareza e autoridade quando o assunto é a alma, a morte e o que vem depois. Não são mistérios deixados à bisbilhotice humana ou às vozes dos mortos. Por isso, desde os primeiros séculos, ela tem cuidado de preservar o patrimônio da fé, denunciando o que confunde, engana ou desvia. Primeiro, reencarnação. O Catecismo da Igreja Católica é categórico. A tradição cristã sempre afirmou, com base na revelação, que a alma humana é criada diretamente por Deus e que ela não volta a este mundo em um outro corpo similar. Parágrafo 1013. Não são palavras minhas, é a voz unânime da Igreja, porque ela guarda a verdade de que há apenas uma vida corporal,
uma jornada até a eternidade, e ela se decide na vida que temos agora. A doutrina espírita, inspirada por Allan Kardec, diz que a alma retorna quantas vezes forem necessárias para o seu progresso moral. Mas isso contradiz frontalmente o que nos foi revelado. Está determinado que o homem morra uma só vez, e depois disso vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Reencarnar seria ignorar o valor da cruz, o sentido da vida única e a urgência da graça. Segundo, mediunidade e comunicação com espíritos. A Escritura adverte de modo tremendo sobre esses caminhos. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, está escrito: Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, aquele que invoca os mortos, nem mágico, nem consulte espiritista. Não é uma advertência leve, é uma proibição, uma estrutura de proteção para a alma. Porque buscar comunicação com os espíritos, mesmo supostamente iluminados, é abrir brecha para enganos, ilusões e até para a ação do mal. A Igreja distingue claramente: invocar os santos, como Maria, José ou os anjos, é pedir intercessão. Invocar os mortos, que jamais disseram não à morte, não passa de espiritismo disfarçado, uma porta para a heresia. A heresia, aliás, tem respaldo jurídico. O Código de Direito Canônico afirma que é heresia quem, depois de haver recebido o batismo, nega obstinadamente uma verdade sagrada que deve ser crida com fé divina e católica. Cânon 751. Quem ensina reencarnação ou comunicação com os mortos ataca a fé essencial da Igreja. E o mesmo código alerta que tal pessoa pode ser punida com pena canônica, incluindo a excomunhão. Cânon 1364. A tradição também é firme. Santo Agostinho já denunciava no seu tempo os que buscavam conselhos nos mortos, falando de espíritos falsos que imitam os desaparecidos. E São Tomás de Aquino alertava que por trás dessas comunicações, muitas vezes, há demônios habilidosos que se transfiguram em luz para enganar. Summa Theologiae, parte 2º, questão 144. Hoje, documentos do magistério, como a Carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre algumas questões relativas à nova evangelização, Dominus Jesus, segunda seção, reforçam: não se pode confiar em revelações privadas que contradizem a fé transmitida pelos apóstolos. A voz da Igreja é única, pois só nela encontramos a fonte segura da graça. Portanto, se alguém ensina que a alma volta várias vezes ou que podemos receber mensagens comprovadas dos mortos, não se trata de fábula agradável. Trata-se de risco espiritual, emocional e eternamente dramático. Não é apenas erro, é pecado contra a fé. E o que dizer da eutanásia espiritual disfarçada de ajuda e iluminação? Quando a gente compra a ideia de que a alma progride por si, sem cruz, sem redenção, deixamos de lado a única estação que nos salva, a cruz de Cristo. Abrimos mão da confiança total no seu sangue e nos tornamos juízes de nós mesmos, julgando as próprias almas como se fossem mestres. Porque a verdade liberta e a alma merece caminhar na luz, mesmo que essa luz exija cruz. Mesmo que essa luz precise do silêncio, mesmo que essa luz seja um escândalo para a carne. O coração humano tem sede de consolo, mas nem todo consolo cura. Há bálsamos que adormecem, enquanto a ferida se alastra, e há doutrinas que se apresentam como pontes, mas terminam em abismos. O sincretismo é essa mistura perigosa. Ele acontece quando a fé católica é misturada com práticas contrárias à revelação, como a reencarnação, a consulta a médiuns e a crença em uma salvação autônoma e impessoal. Parece piedade, mas é traição, porque a fé católica
não pode ser diluída. Ela é corpo e espírito, cruz e ressurreição, sacramento e verdade indivisível. Muitos, por ignorância ou boa intenção, acabam abraçando elementos espíritas dentro de uma prática religiosa que continua católica apenas no nome. Vão à missa, mas acreditam na reencarnação. Acendem velas a santos, mas buscam mensagens de entes falecidos. Fazem o sinal da cruz, mas desprezam o peso real da cruz de Cristo. Sem perceber, constroem uma fé híbrida que não salva, porque não permanece na verdade. E o que diz a Escritura? Com a clareza de uma lâmina espiritual, São João adverte: quem nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 23. Negar a identidade divina de Jesus, mesmo disfarçadamente, é cortar a raiz da fé. E sem raiz, nenhuma árvore espiritual dá fruto verdadeiro. Além disso, há um risco mais profundo: a abertura a influências espirituais enganosas. São Paulo nos adverte com uma frase que ressoa como profecia: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ou seja, nem toda luz é divina, nem todo espírito é bom, nem toda voz que consola vem do céu. Os santos sempre foram cautelosos com manifestações espirituais fora dos sacramentos e da autoridade da Igreja. Santa Teresa d'Ávila dizia que preferia a solidez da doutrina ao encanto das visões. São João da Cruz advertia: qualquer alma que se abre a revelações particulares fora da via segura da fé pode se perder em 1000 enganos. A verdade é simples: Deus fala, mas nunca contradiz a palavra que já nos deu. Outra consequência do sincretismo é o afastamento dos sacramentos. A alma vai perdendo o gosto pela confissão, pela Eucaristia, pela oração silenciosa. Substitui o altar pelo passe, o confessionário pelo centro espírita, a adoração pela sessão mediúnica. E aos poucos algo se rompe por dentro e não se percebe. Aos olhos do mundo, tudo parece espiritual, mas aos olhos de Deus, só a cruz conduz à ressurreição. Porque a fé não é conforto emocional, é obediência a uma revelação que salva. E essa revelação tem um nome, um rosto, uma carne crucificada: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando o sincretismo ocupa o lugar da fé íntegra, o coração se torna dividido. E o próprio Cristo disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não se pode amar a cruz e rejeitar seu peso. Não se pode adorar a Deus e buscar respostas em doutrinas que o negam. O resultado é um vazio espiritual crescente, um cristianismo sem Cristo, uma esperança sem céu, uma fé que busca consolo, mas não transforma. E se, no fundo, o que falta não é mais respostas, mas mais coragem para crer na verdade inteira? E se a alma, seduzida por doutrinas suaves, precisar voltar ao silêncio da cruz? É ali, e só ali, que o consolo eterno começa. Há momentos em que o coração se cala e escuta, não com os ouvidos, mas com aquela parte da alma que reconhece a verdade, mesmo antes de compreendê-la. Talvez você tenha caminhado por muitos caminhos. Talvez tenha buscado luz em várias fontes, conforto em outras vozes, esperança em doutrinas que pareciam suaves. Mas hoje, algo se acende. Uma lembrança esquecida da cruz. O Senhor nunca deixou de chamar. Mesmo quando você consultou médiuns, mesmo quando acreditou que voltaria a esta vida, mesmo quando se enganou com boas intenções, Ele continuava lá, não no vento das doutrinas humanas, mas no silêncio do sacrário. Se há confusão, Ele traz clareza. Se há culpa, Ele oferece perdão. Mas é preciso dar um passo, um retorno, uma rendição, porque a fé católica não é uma das muitas formas de crer.
Ela é a resposta divina ao clamor da alma humana. Ela é a fé que vem dos apóstolos, selada no sangue dos mártires, sustentada pelos santos. Ela é indivisível. Talvez você sinta que seu coração estava dividido. Talvez hoje perceba que não se pode seguir Jesus e, ao mesmo tempo, negar quem Ele é. Hoje, Ele te convida de volta à palavra, à confissão, à Eucaristia, ao silêncio da igreja onde Ele permanece esperando. Santa Edith Stein, que buscou a verdade em muitas filosofias, encontrou Cristo ao ler Santa Teresa d'Ávila. Ela disse: quem busca a verdade, busca a Deus, consciente ou inconscientemente. E talvez você tenha buscado a verdade por tantos caminhos e não percebeu que ela já tinha um nome: Jesus. Hoje o céu se inclina para sua alma e um chamado ecoa: volte, reconcilie-se, permita que Cristo seja tudo em você, porque só uma fé inteira salva. Só uma fé indivisa cura. Só uma fé católica transforma a morte em vida. Comente: eu creio na promessa, se Deus falou com você neste vídeo. Compartilhe com quem ainda caminha entre vozes confusas. E se deseja seguir com a alma desperta para os mistérios da fé, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada história toca o invisível e conduz de volta à luz eterna.